Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta com o nosso podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Recebendo hoje o vereador de primeiro mandato, o empresário Carlos Xavier. No início do mandato, esse era o nome que nós o chamávamos. Aí depois teve lá um comunicado à mesa e a informação assim: a partir deste momento, o vereador tal passa a ter o nome de mandato, nome legislativo que chama, né? De vereador Xavier. O que houve com o Carlos? Obrigado pela presença aqui, vereador Carlos, vereador Xavier, no nosso Batendo o Guizo. Comece com um veneninho de leve assim. Seja bem-vindo. Obrigado, Miguel. Obrigado, equipe Preto no Branco. É uma alegria estar aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho a nossa história, falar um pouquinho do nosso posicionamento político e das nossas ações também. Essa sua primeira pergunta, eu acho que o Xavier, eu acho que ele é mais forte, né? E é por isso que nós optamos por utilizá-lo. Carlos tem muitos, Miguel, mas agora quando você pega Xavier, vereador Xavier, eu acho que fica mais fácil de você ter a sua marca. Então, por isso nós optamos por... meu nome, na verdade, é José Carlos Xavier, né? Então tem um monte de nome aí. Um chama de Zé, outro de Zezinho, outro de Carlos, outro de Carlinhos, outro de Carlos Xavier. Então, como nome legislativo, nós optamos por Xavier, para realmente ter essa identidade e as pessoas irem nos conhecendo. Agora, Carlos tem muito, mas o Carlos, José Carlos Xavier, só tem um, que é esse que está aqui. E que antes de enveredar para a seara política, eu lembro muito bem, ali na locadora da Tancredo, a locadora, ex-locadora... Isso, era IES Aluguel de Carros naquela época. Yamaguchi Empreendimentos. Um abraço para o Yamaguchi também, um abraço que pro nos Walter. acompanha, pro Walter lá. Conheci o Carlos lá e tal, a questão de locação de carro e tudo mais, e aí o Carlos perguntava: escuta, como é que está a política? E essa prefeitura e tudo mais? E aí a gente trocava ideias e eu perguntei para ele: quer dizer que na próxima vai? Não, ainda na próxima não, mas sabe como é que é, o povo fala e tal. Mas tem vontade, Carlos? Não, sim, batemos umas ideias e tal, mas vai chegar a hora. E a hora chegou, né? Chegou, em 2020 nós nos colocamos à disposição da população cascavelense através de um projeto da Pastoral Política, da Paróquia Santa Cruz, né? Somos da região oeste da cidade e ali foi que tudo começou, né? Na região oeste de Cascavel. Um pouco antes disso, já naqueles momentos em que nós conversávamos, Miguel, nós nos aproximamos dos movimentos, da associação de moradores, né? Da comunidade de maneira geral, entendendo as demandas da nossa região, e isso nos projetou, motivo pelo qual uma comissão de liderança se reuniu e o meu nome foi escolhido para representar aquela comunidade naquela ocasião. Então, disputamos a eleição em 2020, não fomos eleitos, né? A história você conhece bem, quem está nos acompanhando, se não conhece a gente, conta também. Fizemos 1.171 votos, né? Disputamos as eleições pelo Partido Republicanos e a vereadora eleita foi a vereadora Beth Leal, que inclusive vem fazendo um grande mandato, é a nossa líder de bancada lá hoje, né? E a gente tem um alinhamento muito grande com republicanos e, obviamente, também com a nossa vereadora Beth. Então, essa é mais ou menos a história. Nos colocamos à disposição, a comunidade abraçou a causa, abraçou a nossa campanha, fizemos uma campanha muito tranquila, muito pé no chão, né? E obtivemos aí o êxito de 1.172 votos, que não foram suficientes para nos eleger. E depois, né, com essa situação e a cassação do partido, da chapa, né, do PL, nos deu a oportunidade, no final de 2022, de assumir uma cadeira no Legislativo, ao lado do vereador Josué, né, e juntamente com os demais vereadores de Cascavel. Eu ia colocar isso aí para poder provocar o vereador. Vereador pelo tapetão. Vereador de meio mandato. Mas antes assim também, nós estamos agora já no ano eleitoral. Sim. Nós estamos aí vivendo a eleição. O senhor já vai dizer se pretende ir à reeleição e tal, como é que está trabalhando essa situação. Mas nós temos os vereadores que pretendem ficar na Câmara e nós temos outros que pretendem destronar atuais e ocupar cadeiras no processo democrático legítimo da eleição. Óbvio. Quem está quer ficar e quem está fora quer entrar naqueles. Agora, o critério para isso, o senhor já meio que nos deu a resposta, mas eu quero esclarecer. Não pode só querer ser, né, vereador?
e aventurar uma campanha, precisa ter uma série de requisitos preenchidos, né? A partir da vontade própria. Eu acho que a família tem que ser a primeira eleitora do cidadão. Imagina um marido que tem uma resistência na mulher e na família, que fique em casa, né? E assim depois conquistar a família, conquistar a vizinhança e ampliar os seus nichos assim. Ou pode atirar de qualquer maneira que vai acertar o alvo? Muito difícil, né? Tem que usar a estratégia, tem que utilizar as ferramentas existentes. A gente sempre diz, não precisa inventar a roda, mas você precisa ver o que as pessoas fizeram e lá chegaram, né? Então, quem está nos acompanhando, que deseja entrar para o Legislativo, essa é a sugestão, que possa ter propósito, né? Responder a principal pergunta, o porquê que eu quero ser ou porquê que eu quero estar lá vereador. E a partir disso, criar um planejamento, né? E aí executar esse planejamento durante todo o seu processo de pré-campanha e campanha. Mas é isso, é necessário ter propósito, é necessário ter um planejamento e executar esse planejamento de acordo com aquilo que você pensa. E muito importante, você citou, Miguel, essa questão do voto da família, né? Eu só disse sim para a minha comunidade, que me escolheu como representante daquela comunidade para disputar aquela eleição, a partir do ok da minha esposa, né? Depois eu fui até a minha mãe e da mesma forma, inclusive eu tenho um combinado com a minha mãe, politicamente falando, ela me pede sempre para que eu não me envolva em problemas. Isso ela quer dizer, que eu não me envolvo com coisas erradas. Não é só polêmica, mas principalmente a coisa errada. Não desvie a conduta. Exatamente, tá a questão da conduta. Então, depois desse combinado com a minha mãe, eu fui também ao meu irmão, tenho um irmão, Xavier também, um abraço grande para ele, que nos acompanha certamente, e é assim que se faz política. É de dentro para fora. Começa na família, vai para os amigos, vizinhos. Precisa ter um histórico já de participação comunitária? Precisa ter alguma coisa e tal? Ou não? Tem não gente necessariamente. Que não tem densidade nenhuma, né? Não aí fica mais difícil, né? Não necessariamente. Você precisa ter propósito. Você precisa sempre responder essa pergunta. Por que que eu vou entrar no processo eleitoral? Por que que eu vou disputar essa eleição? E aí, dentro disso, você cria aí o seu discurso e vai comunicar isso com os eleitores. Tem que combinar com os eleitores. Esse é o principal. Agora, você faz uma participação bem ativa no âmbito de religião, né? Você é praticante católico e daqueles que sentam na primeira fila, né? Sim. Comunga regularmente. Pergunta, explora-se também esse nicho da religião? Ou hoje é uma necessidade? Nós temos até falamos isso recentemente aqui, temos na Câmara Federal, no Congresso, as bancadas bem definidas. A bancada evangélica, a bancada do agro e tudo mais, né? Faz parte? Historicamente, religião e política nunca se envolveram, né? Agora, Cascavel, a partir de 2018, inclusive baseado na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, Dom Mauro, saudoso Dom Mauro, em 2018, acompanhado ali pelo Dom Zico, hoje, na época padre, e também pelo Padre Divo, criaram em Cascavel a pastoral política. O que é a pastoral política, Miguel e todos que nos acompanham? A pastoral política ela tem um objetivo, que é estimular os leigos a se envolverem nas ações políticas, não somente na política partidária, mas que as pessoas possam se envolver em associações de bairros, nos conselhos municipais e sim também colocar o nome à disposição em um pleito eleitoral, né? Através da pastoral política nós recebemos formações, tivemos há poucos dias aqui em Cascavel, muito importante. Chamou inclusive. A atenção do leigo, né? A importância do leigo no processo. O leigo, né? Protagonista, isso mesmo, Miguel. Qual que é o objetivo? Fazer com que o leigo se coloque no lugar que ele precisa estar, que é o lugar de protagonismo, né? É esse o objetivo da pastoral política, né? Então, hoje nós temos representantes no Conselho Tutelar, em alguns conselhos municipais, nas associações de moradores, e temos também os vereadores eleitos pelo movimento de pastoral política, e eu, obviamente, com muito orgulho, falo isso por representar também a pastoral política no Legislativo Municipal. Na Câmara Municipal, o senhor tem como colega de bancada a vereadora Beth. Sim. Já falamos aqui, né? E o relacionamento é bom, nós acompanhamos e temos certeza. Agora, nos confirme, até já informamos isso aqui nas páginas do Preto no Branco, muito em breve, eu acho que lá pelo fim da janela eleitoral dos vereadores, agora em março do ano que vem, vai acabar e tal, a bancada aumenta e o vereador Tiago Almeida, que é do União Brasil, deverá somar
a vocês dois. Está sendo conversado em relação a isso? Sim, está sendo conversado, tem algumas conversas já bem avançadas. O Thiago é bem-vindo ao Partido Republicanos. Obviamente que há uma construção nisso, né? E algumas coisas podem acontecer, mas está sendo conversado sim. O grande objetivo do Partido Republicanos em Cascavel, que é conduzido, presidido pelo vice-prefeito Renato Silva, que é o candidato ou pré-candidato à prefeitura de Cascavel, o principal objetivo desse partido é fortalecer um grupo, né, forte para disputar o legislativo de Cascavel. Sem grupo não tem eleição boa, né, vereador? Você já aprendeu isso, né? Não existe, precisa de grupo, precisam de pessoas comprometidas, obviamente que tenham esse alinhamento, né, com a executiva municipal, com a executiva estadual, com a executiva nacional, com os princípios, né? O Partido Republicano é um partido de centro-direita, né? Então, mas dentro desse contexto, o objetivo do Partido Republicano hoje é, sim, formar um grupo forte de vereadores, né, de candidatos, né, ao Legislativo Municipal. O objetivo, acho que não só do Republicanos, mas de vários partidos a gente tem conversado, que é eleger 3, né, vereadores com a possibilidade real... em 5, mas é exagero, viu? Com a possibilidade real de eleger até 4, né? Então vai depender de alguns... Nós acreditamos hoje que com 20 mil votos é possível, né? Entre 18 a 20 mil votos é possível você eleger 4 vereadores. Então nós estamos trabalhando com esse cenário. Na eleição anterior de 2020, nós já fizemos aí na casa de 10 mil votos, né? Então hoje o partido está muito mais sólido, sim, né? Claro. E também sabendo, né, o caminho dos votos. Então isso se constrói. Não quer dizer aqui, o senhor não está falando para nós, que o deputado Márcio Pacheco também, do seu partido, Republicanos, não seja um nome bom, com predicados, para ser prefeiturável conforme ele disse que é, né? Ou o senhor tem restrições ao Pacheco? Eu não tenho nenhuma restrição ao Pacheco, pelo contrário, com muita alegria trabalhei para o Pacheco quando foi candidato a deputado estadual pelo nosso partido, né? Então tivemos uma proximidade muito grande. Eu até então não havia me aproximado do deputado Márcio Pacheco. Temos sim algo que nos liga, temos algumas coisas em comum e é um grande nome, né? Tem o nosso respeito sim. Obviamente, dentro do Partido Republicano hoje a construção é o Renato candidato a prefeito, isso é assunto já que avançou, inclusive todos acompanharam, a Executiva Nacional já tomou essa decisão, né? E obviamente não tenho nenhuma restrição ao deputado Márcio Pacheco, pelo contrário, reconheço o grande trabalho que ele faz no seu 3º mandato como deputado estadual, e sim, ele querendo, sem dúvida, ele é um grande player aí nesse Será jogo. que ele vai sair brigado do Republicanos? Vai ter problemas com desfiliação, abandono e tudo mais? Ou isso vai ser, dentro da política, contornado, conversado? Miguel, o nosso grande desejo é que nós possamos fazer um plano para Cascavel. E para isso nós precisamos de união, precisamos de grupo, acabamos de falar isso. Para o Executivo não é diferente. Então, o nosso grande objetivo é que o deputado Márcio Pacheco permaneça no Republicanos, seja assim um aliado e possa nos ajudar, possa ajudar o prefeito, se a comunidade e a população assim eleger Renato Silva. Então, pela primeira vez, o deputado Márcio Pacheco vai ter a oportunidade, de fato, de estar dentro de um partido que comanda o Executivo Municipal, né? Então, o desejo, eu falo por mim nesse momento, claro, sim, claro, e a Executiva Municipal também não pensa diferente disso, é que o deputado Márcio Pacheco possa, sim, reconsiderar a sua saída, permanecer, né? É jovem ainda, vai ter outras oportunidades pela frente de ser o prefeito da cidade de Cascavel, algo que ele deseja muito. Renato Silva está preparado para assumir uma trituradora como essa prefeitura do 5º maior município de Cascavel, 8.700, 9 mil funcionários, um orçamento de 2025 que vai beirar ali os 2 bilhões, 400 milhões, 2 bilhões e meio, por aí. Se o Renato fizer pelo menos uma parte do que ele fez na sua vida particular, os números do Renato já falam por si só. O Renato é um grande gestor. E é isso que nós vamos precisar a partir de 2025. Um grande gestor para fazer com que todas as políticas públicas criadas pelo governo Paranhos, Renato, e na verdade até mesmo antes disso, a partir de 2017, com a chegada do Paranhos na prefeitura, se criou muitas políticas públicas, muitas obras. Então tem muita gestão a ser feita. E o Renato
atende esse critério de gestão. O Renato é um grande gestor, o Renato faz uma gestão compartilhada, né? Esse é o grande legado que o Renato deixa nas suas empresas, nós acompanhamos muito bem e, sem dúvida, consegue espelhar isso no Poder Executivo. Outros nomes, temos que provocar aqui o vereador, porque ele está no meio e tal, também ligados ao grupo, o senhor fala muito em grupo, são do grupo. Pacheco é para ficar. E o Gugu, será que sai lá pelo PSD? O Alessio Spínola, presidente da Câmara, será que sai lá pelo Podemos ou não? Falam até numa dobrada já, né? O Renato e o Alessio, dizem. Estão aí nessa possibilidade, assim como já falam no Pacheco com o Rômulo Quintino, também está nas ruas essa possibilidade aí. O que você nos diz em relação a essa questão aí dos demais nomes e tudo mais? Os demais nomes, eu acho natural, Miguel, que nesse momento todos os deputados estaduais, inclusive, se coloquem como pré-candidato. É natural. Eles foram... O Batatinha também, o Batatinha, o Gugu Bueno, o Márcio Pacheco. Até o Lemos lá, que o professor Lemos. Meio ligado a Cascavel e tal. Não pode ser desconsiderado, né? E é natural. Só que eu vejo, por exemplo, no caso do deputado Gugu Bueno. Pois é. É um jovem também, né? Está no seu primeiro mandato, porque anteriormente ele estava... Exatamente, está no primeiro mandato, assim como nós desejamos ter o nosso primeiro mandato a partir de 2025, certo, né? Mas o Gugu Bueno, ele é vice-líder de governo, tem muitos acessos lá dentro da Assembleia, né? E dentro do governo do Estado, vai contribuir muito podendo estar em Curitiba, se mantendo em Curitiba, e é jovem, então ele tem essa condição de trilhar o seu caminho, fortalecer ainda mais, ter mais robustez, e quando vier a Cascavel, ser um grande prefeito também, assim como o Márcio. Batatinha, a mesma coisa, está no seu primeiro mandato. Então é ideal que ele possa também solidificar o seu mandato, né, participar de uma reeleição, entender como que funciona melhor a máquina pública, porque você sabe, é cheio de nuances, é cheio de detalhes. Você precisa ter trânsito na secretaria, você precisa ter trânsito nos ministérios, né? E é isso que nós esperamos, que esse grupo ele seja solidificado, todos possam falar a mesma língua e pensar sim em políticas públicas para o município de Cascavel. Liderança local vai de fato conseguir alinhar com o Ratinho Júnior, liderança estadual? Está todo mundo embolado aí nesse meio de campo, né? O Ratinho já declarou isso. Declarou que em Cascavel ele está com um grupo, né? Inclusive na entrega aqui da extensão da Avenida Brasil, Avenida das Torres e também a duplicação do contorno oeste, eu estava presente na reportagem, o Preto no Branco também cobriu, e o Ratinho já falou isso, que em Cascavel ele está alinhado com a decisão do governo municipal, né? Com o prefeito Paranhos, e vai estar junto, sem dúvida. Então haverá, na minha leitura, uma grande composição. Tem que costurar isso, né? Porque mandar o Batatinha botar a viola no saco, ele agora anda se alvoroçando. O pessoal tem falado, tem aparecido bem nas pesquisas e tal. Batatinha já olha para os lados e fala, eu acho que eu vou para essa prefeitura. Ele tem dito isso aí. O Gugu da mesma forma, agora mesmo esteve aqui formando um belíssimo grupo de candidatos a vereadores e dizendo para todo mundo, vou disputar a eleição em Cascavel. Então essas coisas precisam ser analisadas, debatidas, discutidas dentro da democracia e da maturidade política de todos, com lideranças expressivas, que acabei de citar, para afunilar ali na frente. Sem dúvida. E tudo isso que está acontecendo é natural. É natural. Uma prefeitura verdade, como a prefeitura de Cascavel, ela tem todos esses embates, e o que precisa prevalecer? Aí nós não podemos ter os egos e as vaidades. Lá em determinado momento cede, né, participa do governo, isso faz uma composição, e sim, pensar no cidadão cascavelense que precisa. Cascavel avançou muito nos últimos anos, Miguel. Você é prova disso, que se acompanha a política de dentro, são muitas coisas acontecendo, nós precisamos, né, sempre citar isso. O prefeito Paranhos tem aprovação de 85% da população cascavelense, e o que nós precisamos? Nós precisamos agora pensar num grande projeto para Cascavel, e isso está sendo construído, eu posso falar pelo partido... Não é fácil, hein? Não é fácil, é muito difícil, Miguel. Claro que aqui na frente dos microfones pessoas, é muito fácil, envolve pessoas, envolve desejos, sonhos, vaidades, sonhos, né? E o que precisa prevalecer? A comunidade, as políticas públicas, pensar sempre no cidadão, isso sem dúvida. Porque senão o Edgar Bueno volta e papa, hein? Eu pergunto, não estou afirmando. Eu pergunto se o senhor concorda com essa afirmativa. Cito o nome do Edgar, poderia citar o Paulo Porto, a professora Lília, que seriam candidatos, tantos outros do pessoal da centro-esquerda e tal, que vai sair um nome deles para disputar com o pessoal da direita, né? Até porque tem verba para isso, né? Então, e se o pessoal da situação se divide?
Facilita a oposição. Racha. Isso né? é matemático, e né? tudo que nós não queremos para a cidade de Cascavel é um retrocesso. Você acha que Edgar Bueno na prefeitura desmancha tudo, volta tudo, estaca zero? Os mandatos dele mostrou isso. Nós vínhamos aí num momento diferente. A gestão do Paranhos revolucionou totalmente o município de Cascavel. Então, o que nós não desejamos para Cascavel, com todo respeito, né, ao Edgar Bueno, que deu a sua contribuição por 3 mandatos. Cascavel tem 72 anos. Certo? Já se passaram 12 anos na gestão de Edgar Bueno. Nós precisamos de uma forma diferente de fazer gestão. Essa é a minha opinião. Muito bem, pergunta e resposta já consolidadas. Na sequência, para eliminar essa questão, em breve os senhores vão votar, eu calculo que lá no final de março, na volta do recesso, o processo das contas de 2016 de Edgar Bueno. Já dá para deduzir que o seu voto vai ser pela reprovação das contas. Miguel, eu confesso a você que o ano foi um ano de muita descoberta para mim, de muito aprendizado e onde eu tive que me dedicar muito. Eu ainda não tive tempo de pegar o processo, de entender tudo o que tem lá dentro daquele processo para poder formular o meu voto, tá? Então, eu me comprometo aí durante as férias... Ele pode ser técnico e pode ser político, mas né? Pela legislação. Independente do que ele seja, você tem embasamento. Já está comprometido até a raiz, até o pescoço com a candidatura do Renato, né? Ou se eventualmente for algum outro nome de esquerda, pode ser uma possibilidade, enfim. De esquerda não, Miguel. De direita do grupo que nós estamos. Mas aí a esquerda vem a oposição e tudo mais, e aí o vereador precisa votar e dificultar a vida de um pré-candidato, adversário, está bem nas pesquisas. Tem gente que raciocina dessa forma, né? Ninguém lhe pediu ainda para cutucar o Edgar, né? Na barriga. Ninguém lhe pediu isso. Ninguém né? me pediu isso. Só para esclarecer, tem tempo para frente. Eu tenho respeito por tudo que o Edgar fez, sim, né? E ninguém, mesmo que peça, não vai acontecer. Acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu acho assim que nós vivemos o presente. Política é presente. Exatamente. O passado tem que servir, você está referenciando, já fez as análises ali e tal, tem posições bem claras, bem definidas, que precisam ser respeitadas, mas o que importa é o presente e o futuro, e você demonstra preocupação como é que vão ser os anos do futuro, né? Para a sequência de governo. Sem dúvida, o ideal será um nome da situação, se o povo assim quiser. Claro. E você concorda que conversas e alinhamentos à parte, a palavra final é o do eleitor. Exatamente, tem que combinar com o eleitor sempre, né? Mas eu concordo que tudo que foi feito em Cascavel nos últimos anos transformou a cidade de Cascavel, e quem fala isso não sou eu, a gente vive isso nos bairros, acompanha o dia a dia, a vida das pessoas, são muitas unidades de saúde sendo feitas, são muitas CMEs sendo feitos, são muitas escolas municipais, são muitos investimentos. Agora, o Carlos Xavier vai à reeleição, aproveitando aqui de ficar, de continuar e tal, vai ter adversários que são hoje seus colegas vereadores, que vão lá no seu nicho, na região oeste, a biscoitar uns votos. O senhor não vai sair de lá, ou vai lá na região norte também mostrar o seu serviço? Miguel, diferente do que aconteceu em 2020, quando eu não coloquei o meu nome prontamente, e pelo contrário, eu fui conduzido por um grupo de pessoas, os quais, inclusive, eu agradeço muito por isso. Diferente daquele momento onde eu não coloquei o meu nome à disposição, nesse momento, sim, eu coloco o meu nome à disposição para a eleição de 2024, eu sou pré-candidato a vereador, sim, eu desejo ter um mandato cheio para dar a minha contribuição, eu não desejo fazer o carreirismo político. Tá? Eu não desejo perpetuar ali. Nós não tivemos a oportunidade de falar, mas, se me permite, eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha empresa, eu sou administrador de empresas de formação, né? Eu sou um pequeno comerciante aqui na cidade de Cascavel, um setor gastronômico, né? Estamos aí há 8, 9 anos empreendendo, gerando empregos. Essa é a fonte de renda aonde eu tiro o meu sustento. Você não está para faturar dinheiro aonde eu tiro o meu sustento, né? E onde eu realizo os meus sonhos. Sim. E eu desejo, na política, dar o meu... eu tenho um propósito, dar a minha contribuição. E é isso que nós temos buscado juntamente com a minha equipe. Nós temos aqui o Cláudio, que inclusive agradeço por estar com a gente. Tem que ter assessoria boa, né, vereador? Tem que ter uma assessoria boa. Funciona, e né? nós, Miguel, nós optamos por pegar
3 assessores que não eram do segmento político. Sim. Os nossos assessores, eles não vivenciavam. Estrearam na assessoria. Eles estrearam junto comigo. Sangue novo, com muita vontade, né? E são pessoas competentes que vieram do seio da comunidade também e estão dando a sua contribuição. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu vou disputar a eleição em 2024, sou pré-candidato a vereador e desejo sim ter um mandato cheio para dar a minha contribuição. Mas vai atrás de votos na cidade inteira. Sem dúvida. Hoje, quando a gente pensa um mandato de vereador em Cascavel, nós não podemos estar apenas alicerçados em uma região, até porque nós temos vínculo em outros bairros, vínculos em outras regiões, nos distritos de Cascavel também, né? Nós temos esse olhar também para os 4 cantos da cidade. Há poucos dias eu estava lá na obra da Piquiri, fiscalizando a obra. Sim, deu um problema lá, né? Fiscalizando a obra, ouvindo as pessoas que lá estão, né? Obra importantíssima, assim como a Carlos Gomes, obra importantíssima para o desenvolvimento de Cascavel, assim como Piquiri todas. Fica lá na região norte. Na região norte, está dentro do Interlagos. E você aqui da região oeste. Sim, dentro do Interlagos. Mas nós temos essa proximidade com pessoas e nós sempre respeitando... Ainda não tem voto distrital, né? Ainda não tem voto distrital. Né? Exatamente. Vereador, deputado, tudo mais. Exatamente. Da comunidade. Né? O senhor tem medo de enfrentar lideranças novas lá, que queiram o mandato? Vão buscar votos? Como é que é? Pelo contrário, Miguel. Nós, enquanto participantes de movimentos da pastoral política, incentiva o nosso objetivo é estimular. Eu nunca, Miguel, vou chegar numa liderança tentando diminuir ela para trazer ela conosco e para trazer o apoio dela. Pelo contrário, vamos estimular para que novas lideranças surjam. Tem gente que chega fazendo uma proposta pecuniária financeira. Já ouvi que acontece. Tem gente que faz, não sei, não vou citar, mas enfim. Na região oeste nós temos um projeto habitacional magnífico lá acontecendo. Está acompanhando? 6 mil apartamentos. Meu Deus do céu, hein? É muita gente chegando naquela região, né? E a região está pronta para receber muita gente, que é onde eu quero chegar. Isso nos preocupa, né? Enquanto liderança, hoje enquanto vereador, eu sempre falo do planejamento. Enquanto administrador, enquanto gestor de empresas, eu sempre cobro isso para que a gente tente antecipar os problemas. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu na região oeste de Cascavel. Nós temos lá o Jardim dos Ipês, né? Foi uma comunidade onde foram construídas casas e não chegou junto unidade de saúde, não chegou junto CMEIs, não chegou junto escola municipal. Isso causa um problema muito grande, né, a ponto de ter que alugar espaços para poder comportar essas pessoas que estão chegando. E quando nós falamos de planejamento, quando nós falamos de gestão pública, nós precisamos antecipar. Nós não precisamos executar tudo ao mesmo tempo. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Aqui, o empresarial que vai edificar é uma filosofia, um ritmo de trabalho. O empresário que vai bancar. O CEMEI, que o senhor citou, a unidade para fazer a segurança e por aí afora, vincula ao poder público. Ou é municipal, no que compete, ou é estadual, com envolvimento federal. E aí o buraco é mais embaixo. Exatamente. Os tempos não são os mesmos. Vai ficar pronto o prédio com os apartamentos e não vai estar pronto o aparelhamento público. É isso que o senhor quer dizer? Quando eu disse para você que nós precisamos de um grande gestor para a cidade de Cascavel, e eu me referia ao Renato Silva, é isso. O Renato tem essa competência de antecipar os problemas. Por quê? Porque ele é gestor. Ele sabe o que precisa ser feito. E ele está acompanhando o mandato do prefeito Paranhos de dentro. Ele é o vice-prefeito, ele acompanha e, inclusive, orienta o prefeito municipal. Então, ele está acompanhando todas as necessidades. Nós temos números hoje, né? O IPC, que é o nosso Instituto de Planejamento de Cascavel, tem essa competência de prever o que será necessário naquela região, e por isso que eu falo. O senhor está preocupado, então, voltando lá ao assunto. Está preocupado, porque daqui a pouco, o ano que vem, vai ser inaugurado um número X de apartamentos, 1000 apartamentos, uma coisa assim, né? E o restante vem logo depois. Mas é preciso ter essa certeza, essa garantia. É preciso, né? que haja o planejamento para receber essas famílias. Assim como agora nós votamos também essas 200 famílias que vão para o loteamento Siena, que é um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Minha próxima pergunta. Que vai ser... Questão habitacional e um quiprocó que aconteceu na Câmara. O senhor votou contra uma verba. O vereador Edson Souza votou contra. E aí apanharam da situação e tal. O senhor, no outro dia, teve sessão, foi lá e fez uma preleção. E já não estava mais contra. Como é que foi esse episódio? Só para ilustrar quem está acompanhando.
Veja bem, Miguel, nós fomos procurados por moradores, por lideranças daquela região preocupadas justamente com essa questão de infraestrutura, com equipamentos públicos, né? E aí nós provocamos. Eu fui o primeiro vereador a fazer uso da palavra, você acompanha lá, você sabe, e dizer da minha preocupação em relação à escola municipal, à escola estadual, à CEMEIS, à unidade de saúde, à questão da segurança pública, equipamentos de esporte, de lazer. Nós demonstramos essa preocupação, tá? Num primeiro momento não havia esse compromisso do município de Cascavel. Claro que havia sim um interesse em levar as famílias, em construir. Hoje Cascavel tem uma defasagem muito grande de moradias, tem muitas pessoas. 5 mil, mais ou menos. Em um cadastro antigo, acho que hoje já temos mais do que 5 mil pessoas esperando por sua casa. Né? Então, construir casas é algo essencial para toda a família. Renegar financiamento, né? Claro que não. Claro que não. O nosso posicionamento foi mais um posicionamento estratégico de mostrar que é importante a gente discutir isso. Naquele mesmo dia, nos reunimos, inclusive com o vereador Josué, né, que demonstrou para nós que haviam ali espaços disponíveis para aquela construção dos equipamentos públicos naquela região. Houve também, naquela mesma tarde, o comprometimento de vereadores, inclusive destinando as emendas impositivas de 2025 para essa finalidade. Então, assim, no momento em que nós nos posicionamos contrário, era um cenário. E no dia seguinte, desenhado um cenário diferente, não há problema nenhum. Nós não somos contra a construção da casa. Né? Nós não somos contra a construção das casas, dos apartamentos. Claro, as famílias precisam. Né? Obviamente que não vai agradar todo mundo. Nem contra os 1.000 ou 6.000 apartamentos que vão sair, que venham os apartamentos. Que venham os apartamentos. Não pode ser só eles sozinhos. Exatamente. Tem que ter um planejamento. É isso mesmo. Agora tem gente que não entende. Como é que o vereador Carlos vota não hoje e amanhã vota sim? Então é uma questão técnica. Isso faz parte do legislativo. É justamente nesse sentido. Você bota pressão para que alguma coisa aconteça, você se posiciona contrário, porque parlamento é justamente isso. É você discutir ideias e avançar. E eu tenho um compromisso com a cidade de Cascavel, que é entregar as políticas públicas ainda com mais qualidade. Né? Então essa deve ser a principal função, a principal finalidade de um vereador. Né? Além de fiscalizar, além de propor leis, mas também ter esse objetivo de fazer com que as pessoas recebam as políticas públicas com mais qualidade. Tem muita gente agora olhando e vendo, escutando. O senhor tem uma fala fácil, uma fala firme e tal, posicionado. Isso é uma questão de formação, de personalidade também. Não é coisa para ser vereador, sai daqui e vai falar diferente. Né? Então, a gente precisa regrar isso. Aí alguém diz assim, não, mas quem que é esse aí? Não conheço esse aí, né? Esse aí não era vereador no início da eleição. E aí entra eu perguntando, o senhor entrou via tapetão, né? O senhor já disse ali, falou, tivemos uma provocação, e aí eu também quero provocar, porque durante muito tempo isso aí ficou no ar. Mas é para sacanear o pastor Dalmolin? Para fazer uma cama de gato para o, então, ex-vereador Cabralzinho e tal, sacanagem com eles? Eu vou só colocar esse assunto para o senhor ficar à vontade aí nos explicar essa história de tapetão. Claro. Miguel, disputei a eleição então em 2020 e ao abrir as urnas fiquei muito feliz com os 1.172 votos, 39 votos atrás da Beth Leal. Né? Que é a nossa vereadora eleita. Eu estava satisfeito. Ao término de todo o processo, alguns dias depois, eu fui procurado por um grupo de pessoas que trouxeram para mim algumas denúncias, né? De que um determinado partido havia cometido um crime eleitoral. Não os vereadores que foram cassados. É importante a gente dizer isso. Não é nada contra os vereadores que foram cassados. Mas sim, o partido cometeu alguns erros. Partido chamado PL. Diante dessas provas, Miguel, nas suas mãos, eu que propus em 2020 ser legislador e fiscalizador do poder público, eu não poderia abrir mão de recorrer àquilo que era um direito. Né? Então, sem dúvida, me juntei ao vereador Josué, né? E buscamos um dos melhores advogados aqui em Cascavel, que você conhece muito bem, Dr. Busquiroli, né? E sim, montamos a ação, entramos com um processo contra o partido, requerendo as vagas do partido pelo crime de fraude na cota de gênero. Feminina, né? Na cota de gênero, né? Uma candidata que não foi candidata, e nós conseguimos provar isso nos autos, né? Demorou muito, inclusive, né? Foram 2 anos se arrastando, e depois que nós assumimos esse processo
processo só findou, Miguel, no final de novembro, agora de 2023, tá? Então, durante todo esse tempo lá no havia... Superior Tribunal Eleitoral. No TSE. Então, havia esse risco de até o final de novembro de 2023, agora, a gente, né, ter que sair do mandato. Agora, transitado e julgado, né, nós temos a oportunidade de finalizar. Nada pessoal contra ninguém. De maneira nenhuma. Claro, tem um respeito muito grande, né? Já tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o vereador Cabral, né? Com o Dalmolin ainda não, mas nós conversamos com o vereador Cabral. Temos um bom relacionamento. A legislação diz assim, né? É importante o vereador e qualquer um, e os partidos, os dirigentes políticos, saber o que diz a legislação. A legislação que valeu para aquela eleição dizia o seguinte: nunca antes tem normas novas que vão ser observadas. Se não cuidar e alguém representar, a tendência da representação prosperar é muito grande. Então, nós não tivemos muitos candidatos na época sabedores disso aí. Senão, eu acho que teriam mais cuidado, né? E evitaria esse tipo de condenação. Mas já que estamos citando os dois, tanto o Cabralzinho quanto o Dalmolin estão aí na correria e pretendem voltar. E acho que voltarão. Pelo voto. Tem densidade... Não vão entrar na justiça, eles falam, né? Tem densidade, densidade eleitoral. Um abraço, né? para eles. São duas grandes lideranças no município de Cascavel. Acredito que voltarão. Nós temos vereador agora já afunilando, o ano legislativo acabou, né? O recesso tem uma sessão extraordinária aí por esses dias e tal, e depois só em fevereiro. Isso, que volta, primeira né? semana de fevereiro. Quais são as suas bandeiras para 2024? Miguel, nós temos um posicionamento muito definido, né? Nós trabalhamos com o objetivo de fortalecer as comunidades, e quando a gente busca fortalecer as comunidades é entender a necessidade, né, dessas comunidades e propor as políticas públicas aí para essas regiões de Cascavel, né? Nós temos um dos pilares nossos também, é o fortalecimento do empreendedorismo. Nós queremos e desejamos que a cidade de Cascavel tenha um programa, um projeto que possa atrair os empreendedores da cidade de Cascavel para um grande programa, e nesse programa eles possam receber consultorias, eles possam receber ali um apoio e um auxílio para empreender, sobretudo o microempreendedor individual. Nós temos um grande vínculo com esse público, né? E nós acreditamos que uma política pública voltada ao empreendedorismo, ela vai fomentar a economia no município, vai desenvolver esses empreendedores e fazer com que eles possam prosperar. O índice de empresas que fecham no primeiro ano, no segundo ano, ainda é muito grande. E quando a gente cria uma política pública de incentivo para esses empreendedores, onde eles possam ter ali consultorias de finanças, consultoria de marketing, consultorias de maneira geral na área que eles precisarem, desde RH ou qualquer que for a necessidade individual de cada um, acreditamos que nós vamos diminuir a chance dessa empresa dar errado, né? E assim a gente vai sim contribuir com o desenvolvimento da cidade de Cascavel. Então essa, sem dúvida, é uma das nossas grandes bandeiras, porque nós acreditamos que através do empreendedorismo nós podemos transformar a vida das pessoas. É assim que aconteceu comigo, é assim que aconteceu com tantos outros exemplos de pessoas que se deram bem através do empreendedorismo, gerando emprego e gerando renda. O senhor esteve ali na prefeitura à frente de um setor que trabalha muito com isso aí, né? Foi no primeiro mandato do prefeito, né? Não, foi no primeiro ano do segundo mandato. Primeiro ano do segundo mandato. Já teve uma experiência bem por dentro. Eu tive a oportunidade de me aproximar, né? Eu estive na assessoria do prefeito Paranhos, cedido então a Sendec, coordenando a sala do empresário. Isso. E ali nós podemos nós tivemos essa oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade dos empreendedores e entender as necessidades reais, e através disso hoje poder propor essa política pública que está caminhando, né? A secretária Ivonete do Desenvolvimento Econômico está entendendo a ideia, e acredito que nós vamos implantar ela ainda em 2024. Vereador Xavier, a Marlene Crivellari o senhor conhece, né? Conheço. Ela é a coordenadora da Agência do Trabalhador. Sim. E ela tem mandado aqui para o Preto no Branco relações assim, 897, 1.140, 850 vagas disponíveis. E elas não são preenchidas. O que acontece?
Miguel, nós recebemos há poucos dias na Câmara de Vereadores o pessoal do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Em Cascavel, diariamente, nós temos aí de 600 a 900 vagas em aberto todos os dias. Mas o que mais preocupa, em toda a região Oeste, nós temos mais de 12 mil vagas em aberto. Então, a região Oeste, de maneira geral, ela cresce muito. E Cascavel, de maneira, então, especial, está crescendo, está avançando, está evoluindo. Então, nós temos, sim, aqui em Cascavel, muitas oportunidades de emprego e nós precisamos, de um lado, capacitar as pessoas e também, de outro lado, também capacitar as empresas para que elas possam prosperar ainda mais. E por que é que os jovens se mantêm distantes? Por que eles dizem assim, pô, tio, eu bem que queria, mas agora fui ver o salário mínimo um pouquinho mais. Aí não vale a pena, fica em casa, o pai ajuda, a mãe dá uma mão, o avô banca, aí em muitos casos tem o atravessamento dos programas oficiais de auxílio também. O pessoal chega a dizer assim, nessas obras aí, como por exemplo a da Carlos Gomes, a empresa responsável, a Petrocon, tem dificuldades, precisa contratar gente capacitada. E o pessoal fala, olha, até vou encarar, mas não assina a minha carteira. Porque senão pode dar problema aí lá, família, os filhos ganham e tudo mais, né? Então veja que o engessamento da coisa ficou complicadinho, viu, vereador? Ficou complicado. Claro que não é sua competência. Claro, só estou comentando mas é legal uma situação geral. É legal falar sobre isso também. Eu acho que os programas sociais, eles são importantes para o desenvolvimento de uma nação. Eles são importantes. Nós temos em Cascavel muitas pessoas que, de fato, precisam, sim, de programas sociais. O que nós cobramos? É que os programas sociais, eles têm a porta de entrada, porém não têm a porta de saída. E eu vejo nesse programa de empreendedorismo, por exemplo, uma grande oportunidade da gente fomentar essa saída dos programas sociais. Eu digo o seguinte, Cascavel pode criar um programa de estimular as empresas e o empreendedorismo. Por quê? Porque as pessoas estão nas portas dos CRAs. É ali que se faz o cadastro para você ter os auxílios municipais, estaduais e nacionais. Então, já que essas pessoas estão nos CRAs, vamos trazer para dentro desses espaços a sala do empresário, né, para estimular essas pessoas que muitas vezes já empreendem de maneira informal, mas estão sim na informalidade. Primeiro, porque às vezes não tem acesso à informação. Segundo, porque às vezes tem um preconceito e acha que se formalizar vai perder alguns benefícios. Porque não é verdade, né? A legislação se atualizou e tal, muita gente desconhece, mas não é assim, automático, arruma um programa de carteira assinada e perde a ajuda, não é mais assim. Não é assim que funciona. E assim, o melhor programa social é o emprego. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Lógico. E nós podemos sim falar abertamente sobre isso. Claro que há um caminho a ser percorrido. As pessoas não podem querer começar a trabalhar hoje e ganhar 5, 6, 7, 8 salários mínimos. Elas têm que entender que há necessidade de aperfeiçoamento, de fazer cursos, de fazer treinamento e querer crescer e evoluir na vida. No salário. Sem dúvida. Não é automático também. E precisamos falar isso abertamente. E quanto mais nós falamos sobre isso, Miguel, mais nós transformamos a sociedade onde nós estamos. Porque muitas vezes é falta de informação que tem. Né? Nós temos muitas vezes é excesso de paternalismo. Aí não vamos falar do governo, vamos falar do pai e da mãe mesmo. Né? Que bota a mãozinha por cima e tal, fica cobertando. Isso também não pode mais. E isso também é uma questão cultural. E aí nós voltamos aí para questões da Associação de Moradores. Eu vou citar aqui onde nós estamos inseridos, que é a Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz. Nós estamos lá com um programa agora para 2024 de palestras, treinamentos e capacitações para os moradores. Que beleza, hein? Onde nós desejamos levar assuntos de finanças, levar assuntos pertinentes da vida, do dia a dia. Leve um curso lá para ensinar a piazada como é que é a metodologia básica do atendimento comercial. Perfeito. E a turma não sabe. Nós as plaquinhas lá dizem assim, contrata-se agora no fim do ano tal, exige-se experiência. Contratos. A turma passa, olha e nem chega. Exatamente. Nós tivemos essa experiência de capacitar pessoas quando nós criamos na região oeste um núcleo empresarial. Nós buscamos o comércio naquela época e percebemos que havia ali uma lacuna, que havia ali um espaço para a gente capacitar os funcionários, capacitar inclusive os empresários daquela região para se prepararem melhor. E logo depois disso veio a nova Chavantes, veio a nova Tito Mufato e transformou aquela região. Então tudo isso a gente pode ir trabalhando. É um pacote que precisa ser
elaborado, precisa ser planejado e executado. E aí não é culpa só do poder público, não, quando as coisas atravessam. E aí Se não tiver os dois lados trabalhando, não funciona. E aí eu vejo a importância de fortalecer as associações de moradores. Com certeza. Na associação de moradores foram construídos, revitalizados os salões comunitários em Cascavel que estavam abandonados. Tem muitas que nem documentos tinham, agora já estão documentados. E agora estão formalizados. Podem pegar um recurso. Há um exemplo disso, volto a dizer, da Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz. Reformamos a nossa sede, buscamos recursos, o município de Cascavel aportou e hoje nós temos lá um espaço para a comunidade utilizar. Vocês lá na região oeste, no Santa Cruz, a de Jaziense, tiveram uma briga grande para colocar lá a unidade de policiamento, né? Como é que chama aquilo lá? UPS. UPS. Unidade Paraná Seguro. Não vai me dizer que está ameaçado de fechar. Miguel, nós estamos... Tem umas conversas sempre aí, né? Nós não vamos permitir que feche. O Santa Cruz é muito unido, a região oeste é muito unida. E a transformação, a partir da chegada, a gente diz ali no nosso subtenente Anastácio, que está se aposentando logo mais, mas enquanto isso é o nosso comandante da UPS, a chegada da UPS em 2018, bairro, 2019, né? Transformou a realidade do bairro. Né? E nós não vamos permitir que ela saia de lá, nós vamos lutar para que cada vez mais tenha mais efetivo, cada vez mais tenha mais viaturas disponíveis para que a gente possa levar à comunidade essa segurança, né, que as pessoas tanto precisam. Né? Drogas, a torto e a direito, também naquela região, assim como em outras tantas, e aqui no centro de Cascavel também, os índices de criminalidade preocupando, estabelecimentos comerciais arrombados, assaltados, implodidos 5, 6 vezes, proprietário que já não tem mais saco para ir registrar BO, isso favorece a bandidagem. Então, quer dizer, é preciso ter segurança, né, vereador? É preciso ter segurança. E a gente observa que essa questão de segurança pública, ela é cíclica, né? Ao mesmo tempo em que você consegue controlar, né, todos esses índices, o número e a sensação, né, de falta de segurança, de repente você coloca mais viaturas na rua, coloca mais efetivo nas ruas, a gente consegue entender que o crime, ele pelo menos migra de região, né? Ele não fica ali por muito tempo. Foi isso que nós fizemos quando nós assumimos, Miguel. No começo do ano, nós chamamos a Comissão de Segurança, o vereador Madril, né? Fizemos uma grande reunião porque eu estava recebendo... O senhor é da comissão também? Não, eu não sou da Comissão de Segurança, mas nós chamamos o presidente, chamamos... sancionaram os vereadores da comissão. Claro, inclusive em respeito a eles, né? Por entender também que, inclusive, o vereador Madril tem todo esse know-how para nos ajudar, e nós levamos uma grande reunião para dentro da Câmara Municipal, e naquele momento, no começo de 2023, nós conseguimos fazer com que o índice de roubos e furtos que estavam acontecendo caísse. E aí depois, novamente, por isso que eu digo que é cíclico, né? Por isso é necessário as operações, por isso que é necessário uma força-tarefa. Né? Não pode amolecer. Né? E aí, essa questão de amolecer, fica também o nosso questionamento ao judiciário. Né? Que infelizmente tem essa questão da interpretação da lei. Como é que nós vamos permitir que a mesma pessoa seja presa 4, 5, 6, 7 vezes pelo mesmo crime e ela saia em uma audiência sem a necessidade sequer... Secretário de Segurança, o secretário Dr. Pedro falou no EPC agora lá, da KTV, pro Jorge, para a Laís e pro Luizinho, que 18 vezes o cidadão foi preso. Olha só. E 18 vezes ele foi para a rua. Essa situação, é um problema social. A gente não discute numa bancada como essa, é um problema social e nós temos que ter esse entendimento. Agora, problema de segurança pública precisa ter todo um conjunto trabalhando. Senão não funciona. E o judiciário é essencial nisso. Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal fazem um trabalho fenomenal. Eu tive no meu comércio, citando uma experiência que eu tive, foram 5 furtos na madrugada durante o intervalo de 2 anos e meio. 5 furtos. Em todas as vezes que eu acionei a Guarda Municipal, acionei a PM, tive resposta rápida, tá? Certo. E inclusive com a prisão. E 2, 3 dias depois... Mas isso é porque o senhor é vereador. Mas eu não era vereador ainda, eu sou vereador de um ano. Tá. Não, só um vereador. Mas, Miguel, 2, 3 dias depois do cidadão ter sido preso, ele estava transitando na frente do meu comércio novamente, olhando para minha cara. Então, assim, é muito triste isso, a gente se sente refém. E também ficar convocando audiência pública, ficar reunindo liderança,
um ano, outro ano, um mês, outro mês, e aí vem, um fala que não dá por causa disso, o outro não pode por causa daquilo, o outro diz que não consegue por causa daquele outro, também nós não vamos a lugar nenhum, e eu tenho assistido na Câmara em muitos momentos, e não só no segmento da segurança, e muitos mais, esse tipo de comportamento. Mas vamos chamar todo mundo para analisar. Daí vem um e chora, e chora, e chora e fica quieto. O outro vem, chora, chora e fica quieto. E o povo... Mas, Miguel, é necessário. Eu volto a dizer, porque os problemas, eles são cíclicos. Porque, às vezes, a questão... Pode. O bandido também explora isso aí. Mas tudo bem. Infelizmente, é assim que acontece. Por Você quê? sabe Porque que as um elo... quadrilhas organizadas estão aí também. Obviamente. Se reunindo. Obviamente. Fazendo audiência pública de bandidagem. Como é que vai ser? Sem dúvida. Mas, viu? Dando aula. Que é né? isso? Dando aula e formando né, seguidores. Infelizmente. A educação municipal vai bem? O senhor se dá bem com a secretária Márcia? A secretária Márcia, ela é muito competente, tem ali o Dejair. Tem gente na Câmara que não gosta, né? É, natural, ninguém agrada a todo mundo. O senhor tem algum secretário que tem alguma coisa para reclamar? Aproveita aqui, batendo guiso e tal, final de ano, para o pessoal voltar diferente o ano que vem. Ou o senhor está de bem com todo mundo? Miguel, eu sou da base do governo Paranhos, eu sou do partido do vice-prefeito Renato Silva, eu defendo a base, eu trabalho sim para esse governo que tem feito muito pela cidade de Cascavel, sem nenhuma preocupação, eu falo isso abertamente. Não, sim, mas claro. eu também sou independente. A hora que preciso cobrar, eu fiz Mas como isso. é que pode um negócio desse? Eu fiz isso, Miguel, no caso das Explica pra ambulâncias. nós. Eu fiz isso no caso das ambulâncias, você lembra muito aquela bem. uma lá. O caso das ambulâncias partiu de dentro do nosso gabinete. É? Foi de dentro do nosso gabinete que o caso das ambulâncias partiu. E assim, todas as vezes que a população nos procurar, Sim. qual que é o nosso objetivo? Aí a gente volta lá no propósito. O que eu desejo? Entregar ao cidadão cascavelense políticas públicas com mais qualidade. Então, eu tenho... Tipo assim, eu ouço muito a seguinte frase: eu não tenho compromisso com o erro. Que é uma frase forte. Mas viu, para executar ela, às vezes se incomoda. O senhor tem se incomodado muito ao criticar e tal? Citou o caso das ambulâncias, tá? Nosso querido Miroslav Bailac, tudo que aconteceu lá. E daqui a pouco teve o senhor e mais alguns vereadores na Câmara que fizeram uma movimentação e tudo Necessária, mais. Né? Necessária, né? Obrigando o prefeito até a reagir. O senhor sofreu algum revés por causa disso? De maneira nenhuma. Torto, não? De maneira nenhuma, não recebo mensagens pedindo satisfação no meu celular. Nós temos essa tranquilidade, né, de conduzir essa independência, sim. Claro, sempre com muita responsabilidade, Miguel. Claro, sempre com muita... com foco no quê? Tem que administrar, na verdade. O foco a entrega, melhorar a entrega. Quando você tem esse foco, fica tudo mais leve. A cidade está tapada de buraco, vereador. Como é que faz? O senhor não caiu em nenhum buraco? Miguel. E aí o secretário Sandro, esforçado secretário, pessoal da Secretaria de Obras, olha pra gente e pergunta: vamos fazer o quê? São Pedro vai parar de mandar chover? Eu fiz um requerimento pro Sandro, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui de fazer um elogio público ao Sandro. Nós temos, eu acho que hoje, um dos melhores secretários da história de Cascavel, um dos melhores secretários de obras está lá hoje, secretário Sandro, competente, técnico, de carreira, e eu falo isso abertamente porque a gente acompanha o trabalho do secretário Sandro. O secretário Sandro é o mesmo que fez o desenho, a planta do melhor aeroporto do Brasil, né? E também é o mesmo que vai lá ajudar a tapar o buraco e comandar as operações junto com a sua equipe, com o engenheiro Marcos. Então nós precisamos ter esse reconhecimento. Eu fiz um requerimento, eu estou aguardando esse retorno. Mas ele apanha bastante também, hein? Obviamente, a pasta dele é uma pasta muito importante. É muito e o asfalto em Cascavel é um asfalto muito antigo. Né? Mas eu fiz um requerimento, eu estou aguardando essa informação, de quantos metros quadrados foram feitos de asfalto. Foram feitos muitas novas avenidas. Você pega Recife, você pega Minas Gerais no centro, mas você vai para os bairros, você vai para Chavante, você vai para a Avenida Corbélia, vai para a Avenida... Muitas avenidas foram feitas e eu quero ter essa informação porque eu ainda não sei quantos metros foram feitos, mas tem muito a ser feito. E Cascavel, Miguel, nunca vai estar pronta. Quando o senhor receber a informação o que você disse? Cascavel nunca vai estar pronto. Cascavel cresce, Cascavel evolui. E por mais que nós temos muitas políticas públicas sendo criadas, sempre nós teremos problemas. E por isso que nós precisamos de um grande gestor a partir de 2025 para dar sequência em tudo isso que está sendo feito. A ação social do município vai bem? O pessoal fala o seguinte, que a cidade nunca teve tanto morador de rua, muito andarilho e tal. Tem acontecido casos aí violentos na cidade. A turma, quando abordada lá pelo
pelo secretário Hudson e as equipes, não quer ir para o abrigo, não quer tomar banho, não quer sopa quente, quer ficar onde está. E aí, o que o vereador tem a ver com isso? Secretário Hudson, assim como o secretário Sandro, é um servidor público de carreira, a pessoa certa para estar comandando a Secretaria de Assistência Social em Cascavel. De 2017 para cá, quando ele aceitou o desafio de ser secretário, muitas políticas públicas na área social foram criadas, muitos equipamentos públicos foram criados. Então nós precisamos reconhecer isso também. A questão dos moradores em situação de rua é uma questão nacional. A legislação não permite que a gente retire eles da rua e leve para os abrigos. O secretário Hudson fala o seguinte: todo cidadão que estiver em Cascavel, ele tem acesso ao serviço social. Se estão a rede que chama, né? A rede está funcionando muito bem. Então, assim, se estão na rua porque querem e é liberdade, né? E é liberdade dele, ele pode estar onde ele quiser. O que não pode é estar traficando, e aí nós combatemos isso. Mas tem no meio a droga lá também, né? Então tem que ir lá dar uma nós precisamos do Dr. Pedro, e aí nós precisamos da Polícia Civil, nós precisamos da Polícia Militar para coibir isso. Vai dizer, vereador, que o senhor, alguém da família, nunca parou o carro numa esquina, de repente foi abordado e não meteu a mão lá, tirou uma moedinha e botou na mão do pessoal. O que você acha desse comportamento? Já fiz isso algumas vezes, e aí entro num dilema? Entro num dilema, inclusive. Entro num dilema, inclusive. Quem doa com todo o seu coração. Mas infelizmente, o dinheiro que nós entregamos na mão da maioria dos moradores em situação de rua, esse dinheiro vai parar na mão dos traficantes. Com certeza. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E aí, Miguel, há uma discussão muito grande a respeito da esmola. Né? A Igreja Católica, inclusive, ela estimula a esmola, estimula que você faça doações. E agora, na minha leitura, é um novo momento que nós estamos vivendo. No momento em que a igreja propôs isso, nós não tínhamos o consumo e o uso excessivo de drogas. Agora, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Agora tem que canalizar para as entidades, né? Claro. Que existem aí os montes também, organizados. Existem muitas instituições fazendo trabalhos magníficos aqui na cidade de Cascavel de recuperação. Nós sabemos que o índice de recuperação das pessoas que, infelizmente, se colocam no mundo das drogas, os índices são muito pequenos. Mas nós não podemos perder a esperança. Tem muito apelo, né? O emocional. Chega uma pessoa, agora muitas mulheres carregando as crianças e tal. Então, viu? É difícil de resistir. Eu, por exemplo, chego na porta do restaurante e a pessoa dê um dinheiro aí e tal. Falei, não, vamos chegar aqui no restaurante. Como é o nome do restaurante? Tempero de Família. Vamos aqui no Tempero de Família, você vai ganhar um prato de comida, mas não vai ganhar o dinheiro. Ah, não, mas a comida não, eu queria o dinheiro, tal. Então a pessoa quer o dinheiro mesmo para torrar cachaça, droga e tudo mais. E não devemos cair nessa. Mas não devemos endurecer o coração. Claro que não. Com certeza. Né? Nós temos que ter esse senso de cristão e também entender que ali tem uma pessoa que é a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e que precisa de ajuda. Vereador, o tempo está estourando e falando em dinheiro, o vereador Alessio Spínola, presidente da Câmara, promoveu agora a entrega de um cheque bem grande, aparece na foto lá, ele numa ponta agarrado e na outra o prefeito Leonardo Paredes. Não sei se o senhor estava lá. Eu estava atrás. Está atrás também? Uhum. Agarrando cheque também ou não? Também. 6 milhões e uns quebrados, que é o dinheiro que volta do orçamento da Câmara para a Prefeitura Municipal. Bom isso? É muito importante. Nós sempre, enquanto gestor, enquanto administrador também de empresas, nós trabalhamos sempre com essa questão da economia dos recursos, né? E a Câmara Municipal de Cascavel tem feito isso, né? Prova disso é que ao longo dos últimos anos, se eu não me engano, mais de 36 milhões. Depois somatória. Os últimos anos. Mas também o presidente não quer comprar um carro para cada um. O presidente não quer aumentar a Câmara, mais gabinete e tudo mais. Está preferindo devolver para a administração e para quê? Para canalizar para onde?
Para canalizar para obras e serviços públicos. Eu acho que não precisa de mais veículos na Câmara Municipal. Eu nunca usei, para não dizer que nunca usei, acho que uma ou duas vezes em carona com alguém ali que já havia pego o veículo. Nós utilizamos nossos veículos próprios para fazer as nossas visitas. Eu acho que não precisa, tá? A Câmara Municipal de Cascavel está bem servida de veículos e de estrutura. Claro que às vezes uma reforma no prédio vai se fazer necessária até para conservação, né? Mas nesse momento está muito bem servido. Vereador, satisfação em tê-lo aqui. 1 minuto para suas considerações finais. Falando aí para os nossos amigos, estaremos indo já subindo aí, como diz, né, Diego? Tem que subir e tal. YouTube, Facebook, não sei onde mais, ainda por esses dias de Natal e Ano Novo. E gostaria de desejar, em nome do Preto Branco, que tenha boas festas, que as famílias, aos seus. E que o senhor consiga em 2024 aquilo que não deu em 2023. Muito obrigado, Miguel. Obrigado pela oportunidade. Também aqui desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos que acompanham o Preto no Branco, Batendo Guizo. Obrigado pela oportunidade, né? E dizer que humildemente nós estamos aprendendo. Foi o nosso primeiro ano de mandato. Temos muito ainda a oferecer, temos muito aí a trabalhar para a cidade de Cascavel e queremos dar sim a nossa contribuição para que as políticas públicas do município de Cascavel sejam entregues às pessoas que mais precisam de políticas públicas. Um abraço ao nosso parceiro, nosso companheiro. É isso que você está me lembrando aqui, mas ele não esquece, né? O Fernando Mantovani, do Grupo Mantovani, um dos tradicionais grupos de empreendimento na área imobiliária e tal, que a gente falou aqui na questão das casas e tal, tudo mais, né? E outros negócios, e nos acompanha, nos chancela sempre, e depois ele liga e diz assim: esse vereador Xavier eu nem conhecia, mas o cara fala bem, né? Ele tem essa facilidade de formar uma opinião, e isso é importante, e por isso a importância da comunicação. Porque o mundo não é dos fortes. O mundo é dos bem informados. Muito bem, verdade. Um abraço, Xavier. Obrigado, Miguel. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, Diego. Obrigado, Leozinho. E até a próxima.